Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite, bem-vindos. Nova previsão da Oxford Economics sobre a inflação em Angola aponta para a subida de 20,8% nos preços. Empréstimos para a economia, especialistas defendem o uso racional do endividamento e apostam em ações objetivas para o desenvolvimento. Cabinda, ministro do Interior, constatou o andamento das obras do CISP. Centro pode entrar em funcionamento dentro de 60 dias. 17 de setembro, o país inteiro rende tributo ao fundador da nação e primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto. Ajuda humanitária. Itália enviou nesta quarta-feira o primeiro avião de carga à faixa de Gaza. Girassol Jornal, quarta-feira, 17 de setembro, dia do Herói Nacional. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. A consultora Oxford Economics reviu em alta a previsão de inflação para Angola e prevê uma subida de 20,8% nos preços este ano, sobretudo em função dos efeitos da retirada dos subsídios aos combustíveis nos transportes. A consultora sublinha na mais recente avaliação que os cortes nos subsídios aos combustíveis por parte do governo contrariaram o processo de desaceleração da inflação, o que influenciou significativamente para o aumento dos preços, sobretudo no setor dos transportes, nos meses de julho e agosto. A projeção da Oxford Economics para a inflação média em 2025 é de 17,2% para 20,8%. O Departamento Africano da consultora britânica avança ainda que os preços continuarão a baixar, mas não o suficiente. A taxa de inflação em Angola abrandou para 18,9% em agosto, se comparada ao mesmo período do ano anterior. Já no mês de julho, foi registrada uma subida de 19,5%. Trata-se da 13ª descida consecutiva da inflação no país, que é o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana, depois de os estrangulamentos na cadeia de abastecimento, os cortes nos subsídios aos combustíveis, a forte desvalorização da moeda e a diminuição da produção de petróleo terem levado a inflação a subir para um máximo de 31,1% em julho de 2024. Angola vai receber um novo empréstimo da Coreia do Sul num pacote de 1.059 milhões de dólares norte-americanos, através de 2 acordos assinados recentemente. Alguns especialistas ouvidos pela Girassol defendem melhor execução do endividamento, de modo a que o seu impacto se reflita no crescimento da economia nacional. O empréstimo, válido por 3 anos até 2028, garante ao Acordo Quadro 1.000 milhões de dólares para projetos nas áreas de energia, educação, saúde, tecnologia e transportes. Foi igualmente assinado um financiamento específico de 59 milhões de dólares para a construção de instalações de transformação de peixe e câmaras frigoríficas para a modernização do setor pesqueiro, redução de perdas e fortalecer a exportação. Daniel Tendo, economista, contextualiza a natureza de um acordo quadro. Significa, em princípio, um crédito abaixo das condições do mercado. Abaixo das condições do mercado estamos aqui a falar que tem juros mais baixos, tem prazos mais longos de pagamento e costuma ter também um período de carência, o que vai fazer com que seja um financiamento mais suave para Angola, se tivermos que comparar com um empréstimo comercial que costuma ser mais caro e com um certo nível de risco considerável. Na prática, este acordo quadro dá a Angola um acesso garantido a um financiamento externo barato, com condições previsíveis, permitindo planear um conjunto de investimento em determinados setores estratégicos. O economista fala em impacto direto na economia do país, com a redução de produtos processados e o fortalecimento da cadeia de exportação. A balança comercial tem ainda a possibilidade de gerar emprego a nível do setor industrial e vai aumentar, obviamente, a qualidade de peixe disponível, porque investimentos desta natureza contribuem, de certa forma, para a segurança alimentar e, coincidentemente, a preços muito mais acessíveis. Fortalece a cadeia de exportação. Facilidades na estratégia macroeconómica do Estado
Entretanto, Saveto entende ser fundamental rever a sua aplicabilidade e a fiscalização da execução para que se possa sentir o seu impacto na economia do país. Vamos falar do fator de empregabilidade, onde se vai injetar mais investimento, a tendência é trazer mais empregabilidade, é trazer mais o PIB para o próprio Estado, é as famílias que vão encontrar ali no projeto o seu primeiro emprego e vão se sentir-se mais minimamente atraídos, porque vão se sentir úteis e aos poucos vão poder ganhar o poder de compra que elas muito precisam. Precisamos de ver a execução de como vai ser gerido este financiamento, aonde vai ser direcionado, e temos de perceber se aquilo que foi criado em termos de projeção vai ser realmente a área que vai ser a atuação na altura que vemos que executar. Mário Saveto sublinha igualmente o entendimento do volume e o fluxo de investimento para a melhor amortização do endividamento. Temos depois de entender que receitas vamos conseguir tê-la para pelo menos nos ajudar na amortização e aos poucos pagamos os endividamentos na perspectiva de evitarmos sufocos nos aumentos dos impostos e voltarmos a prejudicar as empresas e o cidadão comum que tem de pagar imposto que às vezes não devia ser ele a pagar. O ministro do Interior, Manuel Homem, lançou nesta quarta-feira em Cabinda a Operação Conexão, focada essencialmente no combate à imigração ilegal e que tem vindo a aumentar de forma preocupante naquela região do país. No segundo dia de trabalho à província de Cabinda, o ministro do Interior reuniu com os responsáveis dos órgãos de segurança ao nível da província. O encontro de caráter técnico em análise os métodos de elaboração de estratégias que visam reforçar as medidas de segurança na província e outro ponto não menos importante é a problemática da imigração ilegal, o fenómeno que ganhou contornos alarmantes ao nível de Cabinda. Durante a reunião foram definidas métodos que visam travar a imigração ilegal. Para tal, serão melhoradas as condições de vigilância às fronteiras, capacitar os efetivos e colocar meios suficientes à disposição. No final, foi lançada a Operação Conexão, que terá a duração de 45 dias renováveis, a fim de travar a imigração ilegal na província e nas outras regiões do país. O comandante nacional adjunto Orlando Bernardo disse que as condições estão criadas para o êxito da operação que começa hoje em Cabinda. Sua Excelência, o Ministro do Interior, veio a Cabinda para fazer o lançamento da Operação Conexão, que a partir de hoje é lançada em Cabinda e vai ser uma operação de âmbito nacional. O que é a Operação Conexão? A Operação Conexão visa responder um chamado e uma orientação do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas para o combate à imigração ilegal e os crimes conexos que daí advêm. Hoje foi feito o trabalho completo no planeamento e foram estabelecidos os mecanismos pelo que se vai fundar a operação, que vai ter uma duração interpolada, portanto, ela vai entre 45 dias renováveis, repito, entre 45 dias renováveis. No prazo desse tempo se vai fazer a avaliação da operação, dos seus resultados, para que possamos então redirecionar e mitigar os problemas da imigração ilegal que graçam em Angola e fundamentalmente aqui no território de Cabinda. Orlando Bernardo pediu a colaboração de toda a população para o alcance dos resultados desejados nesta operação. Devemos chamar a atenção, não tem nada de xenofobia, trata-se apenas de fazermos um trabalho para que o nosso país, a província de Cabinda, consiga ganhar um espaço em termos de sentimento de segurança dos cidadãos. É importante sublinhar também que a operação vai tratar não só de cidadãos estrangeiros, mas de cidadãos nacionais, porque muitos estrangeiros, como disse anteriormente, estão a coberto de cidadãos nacionais. Se os estrangeiros entram e mantêm-se aqui,
de forma ilegal, há cidadãos nacionais que dão cobertura a isso. Os cidadãos nacionais também serão perseguidos, no bom sentido, pelos órgãos de polícia e levados aos órgãos de justiça para que possam ser responsabilizados pelo mal que estão a causar a todos os cidadãos de Cabinda. O Ministro do Interior lança em Cabinda a Operação Conexão, que tem como objetivo travar a imigração ilegal. Os serviços do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, em Cabinda, podem entrar em funcionamento no prazo de 60 dias. O Ministro do Interior constatou o andamento das obras que decorrem a bom ritmo. Manuel Homem acredita que com a entrada em funcionamento do Centro Integrado, os órgãos do MIMINT na província estarão bem servidos no que diz respeito ao esclarecimento de alguns casos. As obras de construção do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, decorrem a um ritmo acelerado. De acordo com a informação avançada pelo empreiteiro, no prazo de 2 meses a obra será entregue ao governo. A infraestrutura vai ajudar consideravelmente no fornecimento de informações importantes, bem como na fiscalização, segurança e acompanhamento de situações relevantes. O Ministro do Interior, Manuel Homem, fez a constatação dos níveis de execução das obras. Gostou do que viu e ouviu. No final, o diretor nacional do CISP disse que a instituição poderá entrar em funcionamento no prazo de 60 dias. Em termos de quadros, a formação dos técnicos já decorre. Estamos todos muito satisfeitos com o estado de implementação aqui do centro de Cabinda. Está na reta final. E saímos daqui bastante satisfeitos com o que nos foi apresentado, tendo em conta que este centro é o primeiro marco do início da segunda fase da implementação do projeto CISP, e aqui podemos ver sistemas e funcionalidades muito atualizadas que não tínhamos na primeira fase. A formação para o efetivo que vai operar este centro já começou. Já tivemos um grupo que esteve em Luanda e terminou a sua formação e está aqui a acompanhar os últimos dias da implementação daqui do centro. E as outras fases vêm aí. O pessoal já está selecionado que vai trabalhar aqui e nos próximos dias vão iniciar as formações para operar todos os sistemas que aqui serão instalados. Para quando é que está prevista a inauguração? A inauguração está prevista dentro de aproximadamente 60 dias. Pensamos que estaremos em condições de inaugurar o centro. Quanto aos pontos da colocação das câmaras nos principais pontos da cidade, o responsável assegurou que é um processo dinâmico que obedece a alguns requisitos. Para nós termos uma câmara de comunicação que se comunica com o centro, nós precisamos de 2 elementos fundamentais. O primeiro é energia elétrica e o segundo, um sistema de transmissões fiáveis. Então, nas zonas da província de Cabinda, onde nós encontramos essas condições, aí nós colocamos. Naqueles sítios que nós não encontrarmos, vamos trabalhar no sentido de criarmos essas condições para podermos instalar câmara. Mas aqui fazer um realce que este projeto é um projeto que cresce todos os dias. E ali, hoje, pode não ser um ponto que se identifique como primário para a instalação de câmaras, mas daqui a 2, 3 meses acontecer um problema qualquer que necessita de ser monitorado e nós temos que estar prontos para seguir essa dinâmica da sociedade. Aí onde for necessário instalar os nossos equipamentos, nós temos que estar prontos para instalar. Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, em Cabinda, poderá entrar em funcionamento no prazo de 2 meses. Cateterismo pediátrico. Cirurgias no Hospital Cardeal do Nascimento. Em destaque. E a mais à frente, 17 de setembro, no Dia do Herói Nacional, os angolanos prestam tributo ao pai da nação. António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, nasceu num dia como hoje, no ano de 1922. O dia 17 de setembro é uma data de reconhecimento aos feitos do também médico e poeta ao longo da jornada de libertação de Angola do jugo colonial. Foi a 17 de setembro de 1922 que nasceu o Dr. António Agostinho Neto. Sobre esta figura, o conhecimento é geral. Uns sabem muito, outros pouco.
Em conversa com os jovens Ricardo e Evânia, o que mais ouvimos é que Neto foi o primeiro presidente de Angola e herói da nação. Sobre a vida e obra de Agostinho Neto, não sei muito, né? Mas pelo que eu sei, foi que ele foi um dos primeiros presidentes de Angola e que foi um dos fundadores do MPLA e que ele também escreveu muitas obras boas, né? Que até agora nós estudamos e estamos indo estudando. E que ele foi um líder e um herói nacional. Eu sei, Agostinho Neto foi o nosso primeiro presidente da República, foi um herói muito importante, lutou pelos nossos direitos. Mas há quem tem um conhecimento mais profundo da figura de Neto. É o caso do jovem Manuel Congolo, que conta ao pormenor tudo o que sabe. Dr. Antônio Agostinho Neto é uma marca nacional. E sabemos que o dia 17, né, marca o dia 17 de setembro de 1922, marca a data em que Sua Excelência Presidente nasceu. E sabemos também que Dr. Antônio Agostinho Neto é quem teve a honra de proclamar a independência em 1975. Para além de presidente que foi um escritor, foi alguém que lida muito bem com a literatura e sabemos que há muita história por detrás de Antônio Agostinho Neto. Agostinho Neto marcou uma vida política, econômica, cultural e não só no nosso país. Os jovens Evânia e Ricardo falaram também do que aprenderam com a história do político, médico de profissão, poeta por vocação e um líder por natureza. O que eu tirar de lição é que ele foi uma pessoa que nunca desistia, né? Ele era uma pessoa, pelo que eu pude ver, uma pessoa determinada, disponível a lutar pelos seus objetivos. Eu consegui aprender com ele que nós não devemos desistir do nosso país, né? Que nós devemos lutar sempre para o desenvolvimento em prol da nossa comunidade. Por isso é que nós fizemos isso como jovem. Manuel Congolo aconselha os jovens a nunca deixar morrer a nossa cultura. Esquecer aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa história. E Dr. Antônio Agostinho Neto é a história do país. Dr. Antônio Agostinho Neto tem muitas mensagens, tem muitas obras literárias, né, que muita gente desconhece, que estão ali por todo o canto do país, sua história de vida, suas obras literárias. Então eu aconselho aos jovens a lerem. Se estivesse vivo, o Dr. Antônio Agostinho Neto completaria no dia 17, ou seja, quarta-feira, 103 anos. Neto foi autor de várias obras como Sagrada Esperança, A Renúncia Impossível, 4 poemas de Agostinho Neto e tantas outras. Conhecido como o herói da nação, a sua trajetória ficou interrompida com a sua morte prematura a 10 de setembro de 1979, vítima de doença. É hoje, 17 de setembro, dia do Herói Nacional. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República destacou nesta quarta-feira em Luanda que o dia do Herói Nacional deve ser preservado pelas futuras gerações a fim de perpetuar a honra do fundador da nação, Francisco Pereira Furtado, que falava no final do ato provincial alusivo ao 17 de setembro, sublinhou ainda que Antônio Agostinho Neto foi o grande guia para a conquista da independência nacional. O Museu das Forças Armadas Angolanas, na Fortaleza de São Miguel, foi o ponto de partida do ato provincial das celebrações do 17 de setembro, o Dia do Herói Nacional e do Fundador da Nação, Antônio Agostinho Neto. O momento, orientado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, ficou marcado com o içar da bandeira monumento, onde foi prestada honras militares em memória do primeiro Presidente da República de Angola. A comitiva, chefiada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, seguiu depois para o monumento do soldado desconhecido, onde Francisco Pereira Furtado fez a deposição de uma coroa de flores em memória a todos os heróis nacionais. No final do ato, o governante destacou que o 17 de setembro deve ser preservado pelas gerações vindouras a fim de perpetuar a honra do fundador da nação. Este é um dia histórico para a nação, dia dedicado ao fundador da nação, o primeiro presidente da República de Angola, um herói que conduziu a luta de libertação do nosso país, do jugo colonial,
É um dia que, coincidentemente, o saudoso presidente Agostinho Neto comemorava 103 anos. Portanto, será recordado eternamente por todos nós, todos os angolanos, como sendo um dia de todos os heróis e particularmente do herói maior, o poeta e fundador da nossa nação. Portanto, é um dia que as novas gerações devem preservar, devem cuidar, devem estudar melhor a razão da existência deste dia, 17 de setembro, e pensamos que assim estamos a perpetuar a imagem e a honra que o saudoso presidente Agostinho Neto deve merecer de todos os angolanos. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República relembrou que as grandes conquistas e progressos que levam o país para o desenvolvimento teve como guia principal o fundador da nação durante a luta de libertação nacional. Foi o condutor da nossa luta de libertação nacional, foi o guia de toda a nossa revolução, o primeiro presidente da República de Angola e primeiro comandante em chefe das Forças Armadas. Devemos a ele todas as honras por tudo aquilo que fez, o sacrifício, a dedicação, tudo o que consentiu para que na condução da nossa luta de libertação nacional pudéssemos alcançar a independência no dia 11 de novembro de 1975. Quando olhamos para as suas poesias, que são bastante revolucionárias e que acabam ajudando no despertar da consciência do homem negro, inspira-nos hoje para continuarmos a trabalhar para a reconciliação de todos os angolanos, para continuarmos a trabalhar para a paz, para continuarmos a trabalhar na luta da injustiça social, na harmonia de todos os angolanos e, claro, no contexto dos 50 anos de independência nacional, não é possível que esta data passe assim em branco. Os ideais de Agostinho Neto, a maior parte deles ainda se mantêm atuais, no contexto atual, o que significa que o processo de concretização do sonho de Agostinho Neto ainda está em curso. Uma Angola independente, isso foi conquistado, e depois uma Angola, portanto, onde a justiça social, digamos, seja uma realidade para todo o povo angolano. E isto está a ser construído. Quando o presidente Neto dizia o mais importante é resolver o problema do povo, continuamos, claro, na senda do desenvolvimento para a satisfação daquilo que são as principais necessidades da nossa população, por um lado, e por outro lado, se quisermos olhar para o contexto africano e até mesmo mundial, quando Agostinho Neto dizia na Namíbia, na África do Sul e no Zimbábue está a continuação da nossa luta, não uma luta do ponto de vista armada, vamos assim dizer, mas uma luta para o desenvolvimento, uma luta para a integração de África naquilo que é o caminho para o desenvolvimento, o caminho para o comércio e o caminho para o bem-estar. Se em vida estivesse o médico, escritor, professor, poeta, fundador da nação e herói nacional, completaria hoje 103 anos. Em Benguela, o governador Manuel Nunes Júnior defendeu nesta quarta-feira a necessidade de um trabalho árduo para inverter o atual contexto da economia do país. Ainda defendeu também que o legado de Neto deve ser preservado, com foco exatamente no desenvolvimento. Depois de uma retrospectiva a respeito da vida e os feitos do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, no seu dia de celebração nacional, o governador de Benguela entende que os ideais de Neto devem ser concretizados na luta pela resolução dos problemas sociais que o país enfrenta, como é o caso da pobreza e a luta pela justiça social. É um momento que nos obriga a olhar para os desafios do presente, como as desigualdades sociais ainda existentes, a necessidade de diversificar a economia, a urgência de unir os angolanos e também de agir com a mesma determinação que ele sempre demonstrou, mesmo nos momentos mais difíceis. As formas de luta transformaram-se, mas a essência da nossa missão permanece a mesma: libertar o país das amarras da pobreza,
da injustiça e da indiferença. Manuel Nunes Júnior entende, por outro lado, um trabalho profundo no setor econômico do país, ao olhar para o petróleo como principal produto que sustenta a economia nacional. Temos de continuar a trabalhar para que o país não dependa de um só produto para garantir a vida de todos nós. Ainda mais de um produto cujo preço nós não controlamos. O preço do petróleo depende de muitos fatores, menos de nós próprios. Ficando dependente deste produto, vamos sempre... Todos nós devemos nos unir para verdadeiramente continuarmos a construir a nossa querida Angola, de uma forma física, em questões de bens materiais e também na pacificação dos espíritos, na pacificação dos angolanos, para que possamos ter uma Angola coesa, una, indivisível, onde cada pessoa, cada família venham se expressar melhor e sentir-se felizes na sua própria nação. O que era Angola ontem não é o mesmo de hoje. Quer dizer, quem começou a trabalhar lá atrás, os efeitos estão a ser contemplados no dia de hoje. Então isso é um processo, é contínuo e nós nos sentimos satisfeitos por fazermos parte desse processo, parte desse ensinamento através dos livros, das músicas, das canções, histórias, então fizemos parte desse processo. O dia do primeiro presidente de Angola em Benguela ficou marcado com homenagens aos nacionalistas que contribuíram no processo de libertação nacional. E no âmbito das comemorações do 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, a missão diplomática no Vietnã, em colaboração com a Universidade de Hanoi, realizaram uma exposição fotográfica, exibiu um documentário e organizou um ato de declamação de poemas sobre a vida e obra do Dr. António Agostinho Neto, fundador da nação e herói nacional. Ora, e falamos de saúde a seguir. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento continua a realizar as cirurgias de cateterismo pediátrico. No grupo de 5 crianças contempladas, desta vez, o destaque recai para uma criança de apenas 6 meses, portadora de cardiopatia congénita. As intervenções estão a ser feitas por médicos cardiologistas no âmbito da campanha que decorre até o dia 20 deste mês. O destaque para o dia de hoje recai para um bebê de 6 meses de idade, portadora de cardiopatia congénita. Reservamos a realização de cateterismos, seja de intervenção, seja de diagnóstico. Ou seja, hoje vamos pela primeira vez num hospital público fazer um procedimento às crianças que é invasivo, mas menos doloroso e com melhor tempo de recuperação, de modo a podermos ter um diagnóstico da sua situação cardíaca melhor e, ao mesmo tempo, alguns casos vamos poder tratar. Nós hoje temos uma criança, a mais pequena, que temos 6 meses, 5 quilos, que tem uma doença cardíaca muito complexa e grave e que neste momento ela está a depender de uma estrutura que já se está a fechar dentro do coração. Então nós vamos ter que tentar abrir essa estrutura para manter a viabilidade dela e ela ter um bocadinho melhor qualidade de vida até poder ser submetida a uma cirurgia que é uma cirurgia que são 2 passos de cirurgia, ou seja, ela faz um Glenn e um Fontan, é uma situação complexa mesmo. Ela só tem 3 cavidades basicamente no coração. 5 cirurgias foram programadas para o dia. A média de idade destas crianças variam entre 6 meses de vida e 9 anos. Hoje estamos a prever 5 cateterismos. Desses 5, 4 são de intervenção, ou seja, são para tratamento de uma situação. Nós temos 3 que são apertos na válvula pulmonar, ou seja, vamos abrir a válvula com um balão, e um que é este bebê, que é o stent, que vamos colocar um stent no canal arterial para mantê-lo aberto, de modo a que ele possa ter fluxo de sangue aí para o pulmão, que é uma coisa que ele não tem agora neste momento. Nós temos, a mais pequena é esta de 6 meses, e depois a mais velha, ela tem 9 anos. Portanto, vamos de 6 meses, 1 ano, 6 anos, 2 anos, 9 anos. A intervenção está a ser conduzida pelo cardiologista Juan Carrateiro, da ONG Internacional, que vem pela primeira vez a Angola. Hoy hemos hecho con la doctora Gloria y su equipo, anestesia, el primer procedimiento intervencionista, o sea, sin hacer cirugía,
para tratar un problema congénito en el niño. Que este es un procedimiento que en países como los nuestros, en Europa, se hace muy frecuentemente, y que la idea es Gloria con su equipo intentar instaurarla aquí, porque esto lo que hace es que los niños, para algunas dolencias, tengan una recuperación mucho más rápido, menos complicaciones, menos días de estancia en el hospital. João Carrateiro falou dos desafios do tratamento cardíaco pediátricos em crianças que encontrou trabalhando em Angola. El desafío es los tamaños y luego tener los materiales. Si tú tienes los materiales apropiados, cada vez haces más en niños más pequeños. En nuestro país, por ejemplo, los canales arteriales los tratamos en niños de 1 kilo, pero para hacer eso necesitas material y formación. O sea, el desafío es, hay que formarse, hay que aprender y hay que tener todo el material disponible para poder hacerlo. As cirurgias duram em torno de 1 a 2 horas. O tempo de recuperação varia entre 3 dias, caso não haja nenhuma anomalia. Agora não vai ser mais do que 1 hora para cada procedimento. É o que a gente espera, desde que não haja nenhum tipo de complicação. Por exemplo, nesses procedimentos a gente pode ter alguns sangramentos e temos que esperar mais tempo, né, para ter, porque a gente estamos a fazer cortes na virilha, depois temos que introduzir um fármaco que é a heparina dilui mais o sangue, impede a coagulação e depois quando a gente acaba temos que ter a certeza que a hemorragia estancou, que não há risco de hemorragia, né? Em 3 dias eles vão para casa. Estas não são cirurgias complexas e demoram em torno de 1 a 2 horas. A campanha de cirurgias cardíacas vão até o dia 20 deste mês. E continuamos no domínio da saúde. Algumas unidades hospitalares de Luanda registaram nas primeiras horas desta quarta-feira casos de pacientes com ferimentos graves. Entretanto, as equipas médicas garantem prontidão e condições para a assistência aos doentes durante o feriado. No Hospital Geral de Luanda, por exemplo, foram atendidos mais de 1000 pacientes. Confira a reportagem da Brígida Icala. A primeira unidade sanitária em que passamos foi o Hospital Neves Bendinha, onde foi possível constatar, em pleno feriado, agitação no banco de urgência. 2 menores de 4 e 5 anos encontram-se com queimaduras em estado grave, fruto de uma explosão de gás butano e água quente. É chá quente, assim. A criança, essa cortina assim, igual assim. E rolou já na criança, a criança grita. Eu só sei que a menina foi atrás para ela ir poder mijar mais. De repente, só estou a escutar, a chapa levantou, a criança estava na casa da vizinha, estava fora, não estava lá em casa, estava fora. E eles ligaram mesmo uma botija para sair aquele todo cheiro, fogão de carvão estava fora, aquele fogo que estava fora que entrou dentro, bateu porque já a casa já tinha todo o cheiro de gás, queimou na parte das partes, na parte da mão. O médico do banco de urgência da unidade de referência no atendimento a queimaduras mostrou-se preocupado com o crescente número de pacientes, sobretudo crianças. No banco das últimas 24 horas atendemos um total de 16 pacientes, na qual 6 foram crianças e 10 adultos. Nessas 6 crianças, 2 delas resultaram em internamento. Uma que é paciente de 3 anos de idade, que foi vítima de queimadura por gás butano, numa residência comum, que os vizinhos estavam a manusear a botija que tinha fuga e resultou em incêndio. Essa paciente resultou em queimaduras do 2º grau profundo, avaliada em 44,5% da superfície corporal queimada, considerada crítica, enquanto que a outra criança foi vítima de queimadura com água quente, também considerado como grave. Esse já foi internado nos cuidados intermediários. E temos um paciente também que foi vítima de trauma por eletricidade. Isso foi acidente de trabalho, foi chama, resultou em queimadura edérmica profundo, avaliada em 6,5% da superfície corporal queimada, com atingimento da face e ambas mãos. Já no Hospital Geral de Luanda, o cenário foi o mesmo, enchente por tudo quanto é canto nas urgências da unidade hospitalar. As primeiras horas do dia não foram das melhores para todos que queriam apenas ficar com a família e aproveitar o feriado, como é o caso destes 2 pacientes que foram vítimas de acidente de uma moto e um automóvel.
para mim atravessar no outro lado, para ir na Praça de Mutamba. A moto me incomoda. Parte pena. Sofri batido pelo caminhão de manhã. Estava a sair do serviço, então estava na via à espera do táxi. Virei para ir atrás do táxi e o caminhão vinha, rompeu-me. Por pouco ia me levar a vida. O diretor pedagógico e científico do Hospital Geral de Luanda admitiu que o dia de feriado não foi exceção e nem fugiu à regra. Dizer que o Hospital Geral de Luanda nas últimas 24 horas atendeu um total de 1.014 pacientes nas diferentes urgências e hoje, relativamente ao período da manhã, notamos um certo grau de doentes, ou um número excessivo de doentes, sobretudo na urgência de medicina interna, ortotraumatologia. Os casos de atropelamento continuam a dominar as estatísticas do Hospital Geral de Luanda. O responsável reafirmou que as equipas estão em prontidão para atender os pacientes. A Associação dos Vitelindos de Angola propõe-se em trabalhar para contribuir na redução dos índices de casos de suicídios. Ouvida pela Girassol, a fundadora da associação disse que o estigma, bullying e a não aceitação da doença são alguns dos fatores que concorrem para o aumento dos casos de depressão e apela à sociedade em geral a apostar nas ações que promovem a inclusão social. As pessoas portadoras de vitiligo têm enfrentado inúmeros desafios por causa da perda da coloração da pele. De acordo com a fundadora da Associação dos Vitelindos de Angola, Ana Cristina Cangombe, a organização recém-criada vai doravante trabalhar para a eliminação da discriminação da doença que tem contribuído negativamente para os altos índices de suicídios associados à depressão. Temos como principais valores aquilo em que nós acreditamos. O valor da psicoeducação formal e não formal, como uma ferramenta para adquirir as competências e saberes, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, de formas a que possamos encontrar uma redução considerável de suicídios por depressão, causados como consequência da doença, no potencial da cooperação entre as instituições públicas e privadas no trabalho eficiente, eficaz e ativo para a descoberta de soluções que ajudem a minimizar os problemas e os transtornos causados pelo vitiligo. A presidente da AVA, Associação dos Vitelindos de Angola, disse igualmente que os portadores de vitiligo passarão a receber o apoio para se encontrar as melhores soluções de tratamento da doença através da subvenção. A nossa visão, apoiar portadores de vitiligo a encontrarem a melhor solução de tratamento através da subvenção dos tratamentos dermatológicos e psicoterapêuticos por parte das instituições do Estado, criar projetos de luta contra o preconceito e queremos ainda contribuir para um desenvolvimento responsável, ativo dos cidadãos portadores de vitiligo na sociedade civil, na construção de soluções para os desafios nas sociedades atuais. Marta e Valquíria, que convivem com vitiligo há alguns anos, contam como têm lidado com a doença perante o desconhecimento da sociedade. Quando era mais pequena, diziam que não podem brincar comigo porque eu tenho um vitiligo, e algumas pessoas também diziam que não podem conviver comigo porque eu tenho um vitiligo, é uma doença contagiosa. Mas ao longo do tempo, eu pesquisei na internet o que é o vitiligo e encontrei a AVA, me juntei à AVA e aí consegui entender que o vitiligo não é uma doença contagiosa e expliquei a eles que não é uma doença contagiosa e hoje em dia me aceitam normalmente. O bullying é algo sério e, para falar a verdade, ele fere e muito, principalmente as pessoas que não têm... não são seguras de si mesmas, não estão bem emocionalmente e às vezes nós pensamos mesmo em nos
em tirar a vida, porque não nos aceitam, nós nos amamos, mas com o tempo você aprende a se amar e aceitar a mancha que você tem. Apesar de muita gente achar que as manchas são bonitas, é necessário nós mesmas nos achar lindas e seguir à frente. A AVA, a Associação dos Vitelindos de Angola, conta com mais de 160 membros distribuídos nas províncias de Luanda, Cabinda, Benguela, Uíge, Mochico, Huambo, Huila e Namibe. É o melhor da informação no Girassol Jornal no Dia do Herói Nacional. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta com as notícias no Girassol Jornal, o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, já se encontra em Nova Iorque para participar na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O debate geral da ONU vai decorrer este ano de 23 a 27 de setembro. O país estará representado no evento pelo mais alto mandatário da nação, o Presidente da República, João Lourenço. Em Nova Iorque, a agenda do chefe de Estado será igualmente dominada por um grande número de encontros bilaterais com homólogos diplomatas de alto escalão, como ministros dos negócios estrangeiros e personalidades do mundo dos negócios. A Assembleia Geral é um dos 6 principais órgãos das Nações Unidas e único em que todos os países membros têm representação igualitária. E fora de portas, a Itália enviou nesta quarta-feira o primeiro avião para a entrega de ajuda humanitária à população na faixa de Gaza. Segundo as autoridades, está previsto um voo por dia durante uma semana. A Itália vai fornecer aproximadamente 100 toneladas de mercadorias, incluindo alimentos e artigos de primeira necessidade transportadas para Amman, capital da Jordânia, num voo civil e armazenadas em paletes, que serão carregadas em aviões para entrega aérea. Imagens de um avião de transporte C-130J da Força Aérea Italiana na pista de descolagem, pronto para levantar voo, foram publicadas nesta quarta-feira pelo Ministério da Defesa. A ajuda destinada à população civil acontece no âmbito da Operação Caminho Solidário 2. A missão de Itália consiste num lançamento aéreo diário durante aproximadamente uma semana, com a participação de tripulações da Força Aérea e de militares do Exército especializados na preparação de carga. O Ministério da Defesa italiano já havia contribuído para ajuda humanitária em Gaza com o navio-hospital Vulcano, voos médicos para crianças feridas e a distribuição de medicamentos através de helicópteros do Exército. Na semana passada, o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano tinha igualmente confirmado um novo carregamento de ajuda humanitária para Gaza com mais de 350 toneladas de farinha, que entrara na faixa de Gaza em caminhões a partir de Jordânia. Israel abre hoje e durante 48 horas uma segunda estrada que atravessa a faixa de Gaza para obrigar a população a abandonar a cidade de Gaza, numa altura em que cresce o número de países que considera a ação israelita como genocídio. Em direto para o Girassol Jornal, tenho hoje Azeredo Lopes, professor universitário e analista para questões internacionais. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite, como está? Ora, professor, estamos bem e olhamos então para esta questão. Professor, a Organização das Nações Unidas cataloga a ação de Israel em Gaza como genocídio, mas isto não parece preocupar o governo israelita. Eu creio, boa noite outra vez, eu creio que apesar de tudo deve preocupar um pouco o governo israelita. Infelizmente, nós sabemos hoje em dia que praticamente todas as instituições internacionais já consideram que Israel não só está a cometer crimes internacionais muito graves, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, agora nesta circunstância especial da cidade de Gaza, uma transferência forçada de populações que equivale evidentemente a uma limpeza étnica, mas há sobretudo cada vez mais vozes, e vozes muito qualificadas, que qualificam estas ações de Israel e o conjunto de declarações que foram feitas por alguns dos seus principais responsáveis. Por exemplo, o relatório das Nações Unidas que há pouco referiu, menciona o presidente de Israel, menciona o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e menciona também Yoav Gallant, que era na altura o ministro da Defesa de Israel. Ora, porquê é que isto é
especialmente grave. Primeiro porque, independentemente de tudo, é bom que se diga que nem que não houvesse genocídio, nem por isso os comportamentos de Israel não eram dos mais graves que há do ponto de vista do ilícito internacional, e nunca podemos desvalorizar a prática de crimes de guerra e a prática de crimes contra a humanidade. Portanto, não é sequer uma discussão quanto à gravidade, é o facto simbólico de que o crime de genocídio, que muitos chamam, aliás, o crime dos crimes, ser algo que pareceria impossível que Israel viesse a cometer. O povo judeu sofreu às mãos do terror nazi, o Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, e, portanto, ninguém acreditaria, mas infelizmente é o que está a acontecer, que aqueles que são hoje os netos daqueles que pereceram nos campos de concentração venham agora a repetir os mesmos comportamentos, generalizando a culpa, invocando, como é claro, que só estão a tentar derrubar e derrotar definitivamente o Hamas, mas isto vai muito para lá daquilo que se pode admitir como ações militares legítimas para prosseguir um fim que seja aceitável do ponto de vista do direito internacional. Professor, e para finalizar, depois, diga. Dizia, professor, depois desta classificação ou denúncia, que medidas pode tomar a comunidade internacional? Bom, a comunidade internacional está finalmente eu não diria a acordar, mas a começar a adotar medidas, e aqui tenho que referir, infelizmente, os países europeus que, a meu ver, foram demasiado tímidos em relação a Israel e, principalmente, não adotaram o mesmo critério relativamente a Israel que estão a adotar em relação à Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Hoje, isso é cada vez mais insuportável de aceitar, o silêncio é cada vez mais intolerável e, portanto, no plano da União Europeia, por exemplo, a Comissão, que é uma das instituições principais da União Europeia, vai propor aos Estados-membros que aprovem sanções económicas contra Israel, e isso é algo que vai custar caro a Israel se for adotado, porque a União Europeia é o principal parceiro económico do Estado israelita. E depois, em segundo lugar, num plano agora mais político, mas também muito importante, muitos dos países que até agora não aceitavam reconhecer a Palestina como Estado, anunciaram que o vão fazer na próxima sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde, aliás, pelo que eu vi, vai estar também presente o presidente de Angola, João Lourenço. E isto é muito importante. Porquê? Porque muitos dizem que não serve para nada, porque Israel está a fazer uma limpeza étnica e vai expulsar todos os habitantes de Gaza daquele território, mas a verdade é que, por exemplo, os Estados Unidos, o grande aliado de Israel neste tipo de situações no Médio Oriente, os Estados Unidos proibiram a entrada de representantes palestinos para assistirem à sessão solene da Assembleia Geral. Porquê? Para evitarem que se dê visibilidade a este assunto e porque sabem que a presença dos palestinos, no momento em que França, a Espanha já o fez, Reino Unido, Austrália, Canadá, provavelmente Portugal, vão subir ao púlpito da Assembleia Geral e dizer nós vamos reconhecer a Palestina, isso tem custos muito significativos para Israel. Não, aliás, não é por coincidência. Diga. Professor, não há neste caso um risco de se reconhecer um Estado sem território? Não, o território existe. O território existe. Se um Estado, mas em função... se um território for ocupado ilicitamente por um Estado estrangeiro, era impossível defender-se a tese de que não se podia reconhecer, premiando-se assim o agressor e aquele que está a ocupar o território. Isto não, é uma questão debatida já há muito tempo na prática do direito internacional, mas eu chamo a atenção para o seguinte: há hoje 147 Estados entre os Estados do mundo, entre os quais, aliás, Angola desde 1988, se não me falho, dezembro de 1988, que já reconhecem o Estado da Palestina. O que faltava, e isso também é de alguma forma significativo para prejuízo de Israel, o que faltavam eram muitos Estados europeus que não queriam dar esse passo. E, portanto, neste momento, este é um passo politicamente muito importante, até por outra consequência prática, se me permite. É que a partir de agora, se nós reconhecermos, como vamos reconhecer,
o Estado da Palestina, nós temos que considerar que o Estado da Palestina está a ser ocupado porque foi invadido por Israel. E, portanto, isso tem consequências práticas do ponto de vista das relações económicas, do ponto de vista dos contratos de armamento, do ponto de vista do estatuto preferencial dos produtos israelitas quando entram no espaço económico da União Europeia. É muito mais do que só um ato simbólico. É um ato simbólico, é verdade, é um ato simbólico que bate na parede na medida em que está confrontado com as imagens que, aliás, agora estou a ver aqui à esquerda do ecrã, imagens vergonhosas no século XXI, mas ao mesmo tempo é um ato simbólico que a partir daí obrigará os Estados que reconhecerem a tomarem medidas concretas. Professor, nesta lógica há o caso da República Saharaui, por exemplo, que caiu no esquecimento. O caso da República Saharaui caiu no esquecimento, mas também tem ligeiras diferentes para prejuízo dos saharaus. Porquê? Porque muitos Estados da comunidade internacional estão lentamente, permita-me a expressão que não é correta do ponto de vista jurídico, a desreconhecer a situação dos saharaus, nomeadamente através da aceitação de que se Marrocos reconhecer um certo estatuto de autonomia aos saharaus, então isso já equivalerá ao reconhecimento e à execução das obrigações relativamente ao direito de autodeterminação dos saharaus. E, portanto, há uma alteração bastante significativa da posição dos Estados, em detrimento, diria eu, quer da Frente Polisário, quer da República Árabe Saharaui Democrática. Porquê? Porque os Estados da comunidade internacional, por exemplo, estão a abrir consulados na zona que é do Saara Ocidental e isso equivale na prática a reconhecerem a soberania de Marrocos sobre aquele território. Mesmo, por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia, que se pronunciou num acordo muito pesado sobre a questão da possibilidade da União Europeia estabelecer acordos de pesca, por exemplo, com Marrocos, que incluam um território que muitos consideravam que não era de Marrocos, o Saara Ocidental. A condição que agora vai ser reavaliada é que tem que haver uma consulta das populações saharauis para assim, através de um estatuto de autonomia, se reforçar o seu direito de autodeterminação. Portanto, nesse sentido, é uma posição que está a evoluir em detrimento dos representantes, o que invocam representar o povo saharaui, e num sentido muito mais favorável para Marrocos. Por exemplo, a França já reconheceu a incorporação do Saara com o Estatuto de Autonomia em Marrocos, a Espanha também implicitamente, vários países europeus estão a fazê-lo e, principalmente, esse é que é talvez o momento de grande viragem, com os acordos de Abraão, os Estados Unidos disseram o seguinte: se Marrocos restabelecer relações com Israel, nós então reconheceremos que o Saara Ocidental é parte integrante de Marrocos. É inútil dizer-lhe como esta mudança fundamental da política externa norte-americana teve impacto agora nestes processos graduais de aceitação da integração do Saara Ocidental no território de Marrocos. Ora, professor, uma última questão. Olharia para o que pode alterar a situação de guerra, do seu ponto de vista? O abandono pelos Estados Árabes e do Irão da ideia de destruição de Israel, ou uma alteração, no caso do governo israelita, ou ainda mesmo uma capitulação do Hamas? Eu penso que o Hamas está essencialmente destruído. No fundo, eu creio que infelizmente, e digo infelizmente porque isso resulta num sofrimento indescritível da população de Gaza, eu creio que o Hamas é neste momento muito mais um pretexto do que uma razão real para Israel continuar esta guerra. Não há nada que possa justificar a destruição física completa de um território. E, sobretudo, aquilo que eu digo não é apenas especulativo. Não é especulativo porquê? Porque o que Israel e os Estados Unidos estão neste momento a negociar é a expulsão das populações de Gaza para outros territórios. Fala-se, aliás, por exemplo, na Somália, como se fala também no Uganda ou até noutros países africanos. E o que significa é o seguinte, é que ali estão 360 quilómetros quadrados de território que estão habitados
há muitos séculos por estas pessoas que agora são escorraçadas pelos seus antepassados, que já foram expulsos, por sua vez, de grande parte do que é hoje o território de Israel, a famosa Nakba, logo a seguir ao momento da independência de Israel, e aquilo tornou-se, imagina, um projeto imobiliário que demonstra, se necessário fosse, que esta destruição sistemática do edificado, que este arrasar, que esta política de terra queimada tem por detrás, infelizmente, um projeto que suponho eu que vai ser imensamente lucrativo e onde até já se calcula, já há cálculos para isso, feitos pelas consultoras internacionais, que dizem que é muito mais barato expulsar um habitante de Gaza dali para fora do que aceitar que ele continue ali. A diferença é de $9.000 para $23.000. É este o ponto a que nós chegamos. Já se quantifica o preço de cada habitante de Gaza e o facto de ser muito mais económico expulsá-lo dali para fora. Professora Azeredo, obrigado por estes minutos preciosos que acaba de ceder ao Girassol Jornal e contamos até numa próxima oportunidade. Professor, continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Deus, muito obrigado. Ora, e avançamos agora a olhar para a atualidade. Outras da atualidade internacional. O Tribunal Superior de Pretória negou um recurso da família do falecido presidente zimbabuiano Edgar Lungu, que queria que ele fosse enterrado na África do Sul. Segundo o tribunal, Lungu deve ser enterrado no seu país natal. Veja no Compacto Internacional. Foi o último recurso para a família de Edgar Lungu. O Tribunal Superior em Pretória rejeitou, no entanto, o seu recurso contra uma decisão de enterrar o falecido presidente zambiano no seu país natal. Edgar Lungu, presidente da Zâmbia de 2015 a 2021, faleceu num hospital sul-africano enquanto estava a receber tratamento no mês de junho, aos 68 anos. A família tem sido categórica quanto ao seu enterro na África do Sul, numa tentativa de impedir o atual presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, um feroz rival político, de comparecer ou falar no funeral. Mas o Tribunal da África do Sul decidiu no mês passado que o governo da Zâmbia tinha o direito de enterrar um ex-presidente e que deveria receber os restos de Lungu, que atualmente ainda aguardam sepultura numa morgue na África do Sul. Nos Camarões, ruas vazias e lojas encerradas. Nas últimas 2 semanas, a cidade de Buea, no sudoeste do país, tem estado virtualmente sem atividade, uma vez que os separatistas anunciaram um bloqueio rigoroso. Os combatentes proibiram a movimentação, levando a uma escassez de suprimentos para os habitantes da cidade. As escolas também não foram autorizadas a reabrir. A educação é um direito humano fundamental que deve ser respeitado. O bloqueio está a ter um impacto muito negativo nas nossas crianças. Enquanto outras escolas em outras regiões estão abertas, as nossas crianças estão confinadas às suas casas, disse Ndape Sali, uma ativista pela justiça social. Os bloqueios são a forma como os rebeldes afirmaram a sua autoridade e a educação tem sido uma das principais vítimas do conflito que começou em 2017. No passado, eles atacaram escolas que desobedeceram às suas ordens. Donald Trump chegou ao Reino Unido na terça-feira para uma visita de Estado. O governo britânico espera que um contrato de tecnologia de vários bilhões de dólares mostre que as relações entre o Reino Unido e os Estados Unidos estão intactas, apesar das diferenças sobre a guerra na Ucrânia e o futuro da Aliança Ocidental. O presidente dos Estados Unidos está previsto para se encontrar com o rei Carlos III antes das conversações de quinta-feira com o primeiro-ministro Keir Starmer em Chequers, a propriedade rural de Starmer. É o Girassol Jornal no Dia do Herói Nacional, 17 de setembro, que está a ser marcado por vários atrativos culturais pelo país adentro. A nível da capital do país, Luanda, um dos destaques passa pelo show musical que tem no cartaz Salif Keita. É o momento que faz o cartaz, celebrações dos 50 anos da independência nacional. E sobre o show musical, vamos ainda ao longo deste Girassol Jornal voltar ao contacto com a Susana Ângelo. Por enquanto, mais um intervalo. Voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Até já. Já de volta com as notícias e olhamos para o desporto a seguir. A Administração Municipal da Samba realizou nesta quarta-feira o Grande Prémio de Ciclismo para saudar o Dia do Herói Nacional. O primeiro Grande Prémio de Ciclismo, organizado pela Administração Municipal da Samba,
contou com mais de 70 ciclistas que disputaram a prova num circuito fechado, em várias classes, Master 30, Master 40, Master 50 e Master 60. A atividade, que visa saudar o Dia do Herói Nacional, foi uma demonstração de união entre a administração municipal da Samba, os munícipes daquela circunscrição territorial e os participantes, uma vez que a conquista da competição não esteve em jogo. O pelotão 1, composto por juniores, sub-23 e elite, esteve em destaque, a ser conquistado pelo ciclista do Interclube, Dário Antônio, com tempo de 40 minutos e 18 segundos e a melhor volta em 3 minutos e 39 segundos. A única mulher entre as participantes, Zuleide Cardoso, mostrou-se orgulhosa em participar da prova e em representar o gênero feminino. É mais uma prova, é mais uma superação desde o momento que levantamos da cama, né? É sempre um orgulho estar a pedalar ao lado dos meus colegas, são pessoas que já conhecemos há muito tempo, já conhecemos a dinâmica de prova, e é isso, é sempre um orgulho, uma superação. Em nome da Federação Angolana de Ciclismo, falou a presidente Cremilde Rangel, que garantiu continuar com as atividades do gênero. Este grande prémio Samba, no dia 17 de setembro, vem culminar com aquele que foi o grande herói da nação, o presidente Dr. Agostinho Neto, e não só foi o dia do nascimento, faz hoje 101 anos, estamos a festejar com dignidade e dizer que nós vamos seguir o exemplo do Dr. Agostinho Neto. E é um grande dia para os angolanos e para a nação. Quem também se juntou à festa foi o vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, este que falou sobre a expansão do desporto nos diversos municípios que compõem a capital do país. Daquilo que são as ações do governo da província e dos diferentes municípios, continuarmos a realizar atividades não só nas efemérides, mas naquilo que são as nossas ações rotineiras, programadas, para que naturalmente não possamos fazer, por exemplo, uma corrida de ciclismo apenas porque temos o 17 de setembro. Não, no dia a dia as administrações municipais têm estado a realizar atividades e há, não só do ponto de vista oficial ou do governo, mas há também iniciativas privadas que vão acontecendo nos diferentes municípios. Por sua vez, a anfitriã Loide de Faria, administradora da Samba, incentivou os munícipes a optarem pela prática desportiva como um dos fatores para o bem-estar. Nós temos que olhar que o desporto é saúde e não podemos deixar de participar nesse contexto, porque a Samba tem esta vertente de olhar também para o desporto e dar nota que o nosso presidente também faz ciclismo. Então, em homenagem também a agradecer ao nosso presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, por estamos aqui a trabalhar no sentido de dar maior responsabilidade para os moradores e os cidadãos. Dizer que o desporto é saúde. A corrida de ciclismo, organizada pela administração da Samba, aconteceu num circuito fechado em 10 voltas. Tributo ao Herói Nacional também no desporto e voltamos ao contacto com a Susana Ângelo no CCB. Palco do show com Salif Keita no cartaz. Celebrações dos 50 anos da Independência Nacional. Susana, temos novidades? Já me consegue ouvir? Boa noite. Boa noite, Susana. Já está em palco. Keita. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite aos nossos telespectadores. De facto, Salif Keita já no palco do centro de conferências do Talatun, de Belas, para as celebrações dos 50 anos da nossa independência. Dizer que Salif também esteve na província do Ambo domingo, no âmbito ainda das celebrações dos 50 anos da nossa independência, aqui no CCB, Centro de Conferências de Belas. Estão a prestigiar este evento o Ministro de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, está
ainda também aqui a prestigiar esse grande espetáculo da Voz de Ouro de África, Adão de Almeida, Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, e a Vice-Presidente Esperança da Costa também se faz presente aqui neste momento de grande importância, onde, para além de estarmos a celebrar os 50 anos de independência, estamos também a celebrar o 17 de setembro, que é o Dia do Herói Nacional, aqui a recordar Neto. Antes mesmo de subir ao palco, Salif Keita foi recebido em audiência, como disse, pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que está a prestigiar este evento. Conhecido como a Voz de Ouro de África, Salif é um cantor e compositor maliano, considerado um dos maiores músicos africanos da atualidade. Foi antecedido neste palco por Ndaka Yowin, que para si é um momento... Está aqui a celebrar os 50 anos de independência. Importante também fazer referência que não é a primeira vez que Salif Keita pisa o solo angolano. Já esteve também aqui no nosso país por 2 vezes. A penúltima vez foi na tomada de posse do presidente João Lourenço. São muitas as figuras que estão a prestigiar este espetáculo. Vamos muito rapidamente conversar com um homem de cultura. Boa noite, estamos a celebrar aqui este espetáculo de Salif Keita, 50 anos de independência, mas também Sebastião é um homem de cultura. O que é que representa estar aqui hoje? Com muita alegria e satisfação que tomamos parte deste grandioso espetáculo de uma grande figura da cultura africana. O Ministério da Cultura está de parabéns por nos brindar com esta grande beldade da cultura africana musical. 50 anos de independência é o que estamos também aqui a celebrar hoje. O que é que tem a dizer, sendo que também por muitos anos esteve ligado à área cultural da província de Luanda? Olha, foram 50 anos de defesa, de promoção e de valorização da nossa cultura. Podemos dizer, são 50 anos de independência cultural em Angola. E, sobretudo, hoje, aqui, celebrando o 17 de setembro, o Dia do Herói Nacional, do homem, poeta maior, homem da cultura angolana. É só de agradecer. Muito obrigada. Nós também agradecemos por falar para a TV Girassol neste espetáculo que celebra a liberdade, celebra a paz, celebra a reconstrução, que representa de resto os 50 anos da nossa independência, e a cultura sempre fez parte também deste percurso de liberdade e independência. Também podemos ver aqui a diretora da Cultura da província de Luanda, Tatiana de Moraes, ministros que também estão a prestigiar este momento. Vamos tentar tirar 1 minuto aqui da diretora da Cultura da província de Luanda. Depois da província do Ambo, Salif Keita está em Luanda para celebrar 50 anos de independência. É verdade, e é uma honra muito grande para nós, luandenses, termos aqui o grande artista mundial, Salif Keita, considerado como a voz de ouro de África. Estamos muito felizes numa data em que comemoramos o aniversário do nosso herói nacional, o nosso poeta maior. Estamos aqui a desfrutar, né, daquilo que é nosso, enquanto africanos. Obrigada, Tatiana de Moraes Mbuta, diretora da Cultura da província de Luanda, neste espetáculo de celebração dupla. É o Dia do Herói Nacional e também aqui a celebrar os 50 anos da nossa independência. Momento mais esperado da noite, depois de 30 minutos de atuação de Ndaka Yowin. Salif Keita já está no palco do CCB.
do Mali para Angola nas celebrações dos 50 anos de independência. As imagens são de Miguel Cristóvão, Susana Ângelo. Boa noite. Boa noite, Susana Ângelo, a partir do Centro de Conferências de Belas, ricos momentos culturais, celebração dos 50 anos da independência nacional. E ainda nesta senda, mas agora no desporto, arrancou nesta quarta-feira no pavilhão multiusos do Quilamba o torneio internacional de handball, prova alusiva à celebração dos 50 anos da independência nacional. Junta-se a nós o Manuel da Cruz, já na ponta final do jornal. Manuel, Angola e Congo estiveram a jogar, hoje já terminou a partida. Resultado. Boa noite, Simeão. Boa noite para quem nos acompanha. Terminou em instantes o jogo Angola 25, Congo 21, para a segunda partida do dia deste torneio internacional de handball que decorre aqui no pavilhão principal do Quilamba, Arena do Quilamba. No segundo jogo, Portugal venceu a Lituânia por 37-23. Ainda neste jogo, Angola-Congo, a central do Congo, Diaguragá Fantá, foi a mais irreverente no lado da formação de Brazzaville, enquanto a central angolana Helena Gilda Paulo foi a MVP desta partida com 7 golos apontados. O combinado nacional volta a jogar amanhã diante da Lituânia às 7 de setembro e vai até sábado 20 de setembro com o jogo da final Angola-Portugal às 18 horas aqui no pavilhão do Quilamba. É o essencial que podemos avançar a partir do pavilhão do Quilamba com o resultado deste jogo: Angola 25, Congo 21 para o torneio internacional sénior feminino de handball. Boa noite. Boa noite, Manuel da Cruz, e bom regresso a casa. Nós ficamos por aqui também. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Bom feriado. Passe bem.